Salve, salve, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos ao canal André Bio para mais uma aula do nosso curso de Biologia Celular. Eu sou o professor André Marques e vou estar acompanhando vocês durante todo esse caminho. Vamos nessa? E hoje nós temos uma aula especial, é um exercício de revisão sobre proteínas de membrana, que para não ficar muito grande eu dividi em duas partes. E hoje nós vamos começar resolvendo a parte 1. Questão de número 1. A respeito das maneiras como as proteínas podem se associar à bicamada lipídica, assinale a alternativa correta. Letra A. Todas as proteínas transmembrana são hidrofílicas e não possuem interações com as caudas lipídicas. Letra B. Proteínas transmembrana têm regiões hidrofóbicas que interagem com as caudas lipídicas e regiões hidrofílicas expostas à água em ambos os lados da membrana. Letra C. Proteínas ligadas ao glicosilfosfatidillinositol, GPI, estão ancoradas na monocamada citosólica. Letra D. Proteínas associadas à membrana não podem ser liberadas por extração suave, como alterações no pH e forças iônicas. E letra E. Todas as proteínas associadas à bicamada lipídica são transmembranas. Tempo para você responder. E acertou quem escolheu a letra B. Proteínas transmembrana têm regiões hidrofóbicas que interagem com as caudas lipídicas e regiões hidrofílicas expostas à água em ambos os lados da membrana. Isso aí está correto, a gente viu na aula, né? Que as proteínas transmembranas elas têm que ter uma região hidrofóbica para interagir com o ambiente hidrofóbico da membrana plasmática e também elas contêm domínios hidrofílicos que vão ficar no lado de dentro e no lado de fora da célula. Vamos ver qual é o erro na letra A. Todas as proteínas transmembranas são hidrofílicas e não possuem interações? Não, são hidrofílicas e também hidrofóbicas, né? Essa parte hidrofóbica que interage com a membrana. Qual o erro na letra C? Proteínas ligadas ao glicosilfosfatidillinositol estão ancoradas na monocamada citosólica? Não, estão na monocamada externa. Letra D. Proteínas associadas à membrana não podem ser liberadas por extração? Não, elas podem ser liberadas por extração suave. E a letra E, todas as proteínas associadas à bicamada lipídica são transmembranas. Não, as que são associadas, elas não são transmembranas, são associadas. Elas vão estar ligadas por interação com outras proteínas que podem ser transmembranas. Então, correta a letra B. Questão de número 2. Sobre as proteínas de membrana e suas relações, assinale a alternativa correta. Todas as proteínas de membrana são anexadas à monocamada citosólica por alfa-hélices anfifílicas? Letra B. Proteínas ligadas a lipídios por meio de ligação covalente são sempre associadas à monocamada externa? Letra C. As proteínas associadas à membrana plasmática podem ser transportadas por vesículas de transporte? Letra D. Proteínas de membrana que são ligadas a lipídios por meio do GPI estão sempre ligadas à monocamada citosólica. E letra E. Proteínas associadas à membrana não podem interagir de forma não covalente com outras proteínas. Tempo para você responder. Beleza, então acertou quem escolheu a letra C. As proteínas associadas à membrana plasmática podem ser transportadas por vesículas de transporte. Sim, essa é a forma que as proteínas de membrana realmente são transportadas, né, lá do retículo do complexo de Golgi para a membrana plasmática. Então vamos ver qual é o erro da letra A. Todas as proteínas de membrana são anexadas à monocamada citosólica? Não, nem todas são anexadas à monocamada citosólica por hélices anfifílicas. Tá? Algumas estão por interação e outras também estão por âncoras. Vamos ver o erro da letra B. Proteínas ligadas a lipídios por meio de ligação covalente são sempre associadas à monocamada externa? Não, são associadas à monocamada interna. Letra D. Proteínas de membrana que são ligadas a lipídios por meio do GPI estão sempre ligadas à monocamada citosólica? Não, estão ligadas à monocamada externa. E a letra E, proteínas associadas à membrana não podem interagir de forma não covalente com outras proteínas. Não, elas podem interagir de forma não covalente. É justamente o contrário. Questão de número 3. Qual das seguintes afirmações sobre proteínas transmembrana é verdadeira? Podem atuar apenas em um lado da bicamada. São responsáveis pela ligação a moléculas sinalizadoras na superfície da célula. Não têm a capacidade de transportar moléculas através da bicamada. São sempre associadas à porção citosólica da membrana por grupos lipídicos covalentes. E
são as únicas proteínas que podem ser ancoradas por ácido mirístico. Tempo para você responder. Acertou quem escolheu a letra B. São responsáveis pela ligação a moléculas sinalizadoras na superfície da célula. Sim, são os receptores de superfície. Tá? Realmente, eles são proteínas transmembranas. Mas vamos ver quais são os erros nas outras letras. Na letra A, podem atuar apenas em um lado da bicamada. Não, podem atuar nos dois lados da bicamada. Inclusive, é o tipo de proteína que pode atuar nos dois lados. Não tem a capacidade de transportar moléculas. Não. As proteínas transportadoras transmembranas, lógico que tem a capacidade. Letra D. São sempre associadas à porção citosólica? Não. Elas são transmembranas, não são associadas. E letra E. São as únicas proteínas que podem ser ancoradas? Não. Não são as únicas proteínas que podem ser ancoradas por ácido mirístico. Então a melhor resposta é a letra B. Questão de número 4. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a função de proteínas de transporte? Transportam pequenas moléculas hidrofóbicas através da bicamada? Letra B. Funcionam apenas no lado citosólico da membrana? Letra C. Necessitam cruzar a membrana várias vezes para transportar pequenas moléculas hidrofílicas? Letra D. Estão sempre ligadas covalentemente a grupos lipídicos? E letra E. Não são necessárias para o transporte de pequenas moléculas hidrofílicas. Tempo para você responder. E acertou quem escolheu a letra C. Necessitam cruzar a membrana várias vezes para transportar pequenas moléculas hidrofílicas. Exatamente. Essas proteínas transportadoras que formam tem muitas hélices cruzando a membrana para poder formar um canal ali hidrofílico para transportar pequenas moléculas. Nós vamos ver quais são os erros nas outras letras. Letra A. Transportam pequenas moléculas hidrofóbicas? Não, são moléculas, começa daí que são moléculas hidrofílicas. Ok? Letra B. Funcionam apenas em um lado? Não, a gente já viu que elas funcionam nos dois lados. Na letra D. Estão sempre ligadas covalentemente ao grupo lipídico? Não pode ocorrer a ligação, mas não é sempre. E a letra E. Não são necessárias para o transporte? Não, lógico que não, isso aqui é totalmente contrário do que a gente vem aprendendo. Então realmente ficou a melhor resposta, a letra C. Questão de número 5. Qual das seguintes características é comum às pequenas GTPases da família Rab? Letra A. Estão permanentemente ancoradas na membrana, independentemente do nucleotídeo ligado. B. São ligadas à membrana por ácido mirístico e ácido palmítico. C. Passam de uma proteína solúvel para uma de membrana, dependendo do estado do nucleotídeo ligado. Letra D. São responsáveis pela sinalização extracelular direta. Letra E. Ligam-se à membrana por meio de interações reguladas de proteína-proteína. Tempo para você responder. E acertou quem escolheu a letra C. Passam de uma proteína solúvel no citoplasma, para uma proteína de membrana, dependendo do estado do nucleotídeo ligado. Quando está com o GTP ligado, ela se torna solúvel em membrana, ou seja, se liga à membrana. E quando está com GDP, ela é solúvel no citoplasma. Tá? Então é isso aqui que está sendo dito na letra C. Vamos ver a letra A. Qual que é o erro? Estão permanentemente ancoradas? Não, elas podem ligar e desligar. A letra B. São ligadas à membrana por ácido mirístico? Não. Elas podem utilizar essas âncoras aqui, mas não de forma permanente. É uma ou outra. Letra D. São responsáveis pela sinalização extracelular? Não, elas atuam na sinalização e no processo de formação de vesículas, o tráfego de vesículas dentro da célula, certo? E ligam-se à membrana por meio de interações reguladas por proteínas? Não, elas se ligam por meio de âncoras lipídicas, beleza? Sexta questão. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente a estrutura das proteínas transmembranas? Letra A. Elas possuem domínios citosólicos e não citosólicos separados por segmentos que atravessam a bicamada. Elas atravessam a bicamada lipídica como folhas beta planas e em todos os casos. Letra C. As proteínas transmembrana são sempre de passagem única. Letra D. Suas hélices alfa são formadas por ligações de hidrogênio entre os grupos amida e carbonila adjacentes na mesma folha beta. E letra E. Não possui uma orientação única na membrana. Tempo para você responder.
E acertou quem escolheu a letra A. Elas possuem domínios citosólicos, a gente já vem aprendendo isso, e não citosólicos, né? Ou seja, citosólicos, ó, são no citoplasma, não citosólicos no meio extracelular, separados por segmentos que atravessam a bicamada, que é a parte hidrofóbica dela, que vai passar por dentro da bicamada lipídica, certo? E qual que é o erro na letra B? Elas atravessam a bicamada lipídica como uma folha beta plana em todos os casos. Não. Folha beta plana é uma maneira que ela atravessa, mas ela também pode atravessar em alfa-hélice. Na letra C, as proteínas transmembranas são sempre passagem única? Não, pode ser passagem única ou de multipassagem. Letra D, suas hélices alfa são formadas por ligações de hidrogênio entre os grupos amida, carbonila adjacente na mesma folha beta. Não, isso aqui ocorre numa alfa-hélice. Começou falando aqui da alfa-hélice, depois misturou com outra conformação aqui, né? Que é a folha beta. Então misturou os dois tipos aqui. Não possui uma orientação única na membrana. Não, elas possuem uma orientação única, que é a forma com que ela é inserida na membrana, tá? Essa maneira com que ela é inserida, lá no retículo endoplasmático, ela permanece durante toda a estadia da proteína naquela membrana que ela pertence. Então ficou a letra A. Questão de número 7. Sobre a estrutura dos barris beta em proteínas transmembrana. É correto afirmar que: letra A, são formadas por hélices alfa estabilizadas por ligações de hidrogênio. B, são formadas por folhas beta antiparalelas estabilizadas por ligações de hidrogênio entre os grupos amida e carbonila das cadeias polipeptídicas adjacentes. C, são sempre detectáveis em gráficos de hidropatia. D, possuem domínios citosólicos e não citosólicos. E E, são comuns em todas as proteínas transmembranas. Tempo para você responder. Beleza, acertou quem escolheu a letra B. São formadas por folhas beta antiparalelas, que são aquelas fitas lá que estão lado a lado, mas com sentidos opostos, né, no seu sentido C para N terminal são opostos, estabilizadas por ligações de hidrogênio entre os grupos amida e carbonila das cadeias polipeptídicas adjacentes, né, que estão ali lado a lado. Beleza. Qual que é o erro nas outras alternativas? São formadas por hélices? Não, isso aqui não é. Isso aqui é de proteína alfa-hélice, não é de barril beta, não é de beta pregueada. C, são sempre detectáveis em gráfico de hidropatia. Não, nem sempre. Muitas delas não são. Essa aqui é uma técnica que verifica aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos numa cadeia, né, de aminoácidos dentro da membrana. Certo? Ela é muito comum usada na alfa-hélice, mas não nas de barril beta. Letra D, possui domínios citosólicos e não citosólicos. Não, nesse caso aqui é para as proteínas de alfa-hélice, tá? Elas ficam ali inseridas totalmente na membrana. Letra E, são comuns em todas as proteínas. São comuns em todas as proteínas transmembranas. Não, ela é menos comum entre as proteínas transmembranas. A mais comum é a conformação secundária em alfa-hélice. Então ficou a letra B. Questão 8. Qual método permite a determinação da estrutura tridimensional de muitas proteínas de membrana, incluindo as porinas? Letra A, cristalografia por raio-x. Letra B, gráficos de hidropatia. Letra C, espectroscopia de massa. Letra D, cromatografia líquida. Letra E, análise por microscopia de fluorescência. Tempo para você responder. E acertou quem escolheu a letra A, o método clássico aqui para determinar a estrutura tridimensional de proteínas, que é a cristalografia por raio-x. Inclusive foi o método adotado para descobrir a estrutura da bactéria Rhodopsina, que foi a primeira proteína que teve sua estrutura determinada. Esses outros métodos aqui também são métodos utilizados em proteínas, mas não para descobrir a estrutura tridimensional. Só para a gente citar aqui o gráfico de hidropatia para verificar aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos inseridos na membrana. A espectroscopia de massa é para determinação de massa, cromatografia líquida para separação de proteínas em fase líquida, né, pelo seu peso ali dentro das fases líquidas. E a E é para detecção de proteínas, né, dentro de uma mistura de proteínas numa membrana, por exemplo, por meio de anticorpos fluorescentes ligados ali naquela proteína. E então ficou a letra A. Nossa melhor resposta para a questão número 8. 9. Qual das seguintes afirmações sobre proteínas transmembranas e suas alfa-hélices é verdadeira?
em relação a alfa-hélice. Proteína transmembrana de passagem única nunca formam dímeros. Essa é a letra A. Letra B. Alfa-hélices transmembrana de proteínas de membrana podem não formar domínios nas duas faces da membrana, permitindo o estudo de domínios específicos como moléculas solúveis. C. Interações entre alfa-hélices em proteína transmembrana não afetam a função de canais e transportadores. Letra D. Aminoácidos hidrofóbicos nas alfa-hélices transmembranas são exclusivamente para interações proteína-lipídio. Letra E. A formação de dímeros em proteínas transmembrana é independente de sequências de aminoácidos específicos. Tempo para você responder. Eu confesso que essa questão aqui eu realmente não expliquei nas minhas aulas de forma direta, mas por meio da exclusão aqui, a eliminação de alternativas, é possível chegar na resposta correta. Então, tempo aí para você responder agora. Beleza, acertou quem escolheu a letra B. Alfa-hélices transmembrana de proteínas de membrana podem não formar domínio nas duas faces da membrana, permitindo o estudo de domínios específicos como moléculas solúveis. Então isso aqui realmente ocorre, tá, em proteínas de alfa-hélice. Nem sempre ela forma os dois domínios nos dois lados da membrana. Tá? Às vezes ela forma só de um lado, ou no lado externo, ou no lado interno, ou no lado externo. E isso facilita o estudo delas, né, desses domínios solúveis. Porque por técnicas de biologia molecular pode-se produzir somente a sequência solúvel dessa proteína e estudar ela em meio aquoso. É isso que está sendo dito aqui na letra B. Mas isso aqui eu realmente não havia comentado na aula, mas já fica aqui no exercício para vocês, tá? Na letra A, proteínas transmembrana de passagem única nunca formam dímeros? Não, elas formam dímeros, por exemplo, nas proteínas e receptores diméricos, né, chamados receptores enzimáticos, muitos são dímeros. Letra C. Interações entre alfa-hélices em proteínas transmembranas não afetam a função de canais transportadores? Claro que não, são essas interações que abrem e fecham os canais, por exemplo. Ok, né? A aproximação dessas hélices e essas interações, né? Abre e fecha e tudo mais, e é isso que realmente faz muitas dessas proteínas funcionar. Letra D. Aminoácidos hidrofóbicos nas alfa-hélices transmembranas são exclusivamente para interações proteína-lipídio? Não. Eles também têm outras funções que não só interação proteína-lipídio. Alguns deles estão em hélices dentro da estrutura maior da proteína, exercendo outras funções, como por exemplo nos filtros, né, de íons, não permitindo a passagem de alguns íons, enfim, outras funções também dentro das proteínas. E a letra E, a formação de dímeros em proteínas transmembranas é independente de sequência de aminoácidos específicos. Claro que não. Os dímeros, eles vão ser ali como se fosse um molde um do outro. Eles vão ter umas sequências que se encaixam uma na outra exatamente. Então isso aqui não é independente, não é qualquer proteína que vai encaixar numa outra e ser um dímero, não. Ela tem que ter sequências compatíveis dos aminoácidos ali, como se fosse um molde uma da outra. Beleza? 10ª questão. Qual das seguintes afirmações sobre proteínas transmembranas em barris beta é correta? As proteínas porinas, as porinas são exemplos de proteínas em barris beta que formam poros cilíndricos, permitindo a passagem de moléculas hidrofílicas. Letra B. Proteínas em barril beta são flexíveis e não cristalizam facilmente. Letra C. Barris beta são comuns na membrana interna de eucariotos. Letra D. Proteínas de passagem múltipla em barris beta são comuns em todas as membranas celulares. E letra E. Proteínas transmembranas em barris beta permitem mudanças conformacionais para abrir e fechar canais iônicos. Tempo para você responder. Acertou quem escolheu a letra A. As porinas são exemplos de proteínas em barris beta que formam poros cilíndricos, permitindo a passagem de moléculas hidrofílicas. Muito bem. Vamos ver o erro das outras questões. Letra B. Proteínas em barris beta são flexíveis e não cristalizam facilmente. Não, é o contrário. Elas são pouco flexíveis, né? Aquela estrutura lá da folha beta preguiada, ela é uma estrutura bem rígida e por isso elas se cristalizam facilmente. Tá? O que é se cristalizar? É ficar estática na membrana. Letra C. Barris beta são comuns na membrana interna de eucariotos. Não, é comum
né, na membrana externa de procariotos, né, de bactérias. E também vai ocorrer em cloroplasto e mitocôndria. Letra D. Proteínas de passagem múltipla em barris beta são comuns em todas as membranas celulares? Não, acabei de falar que são comuns em bactérias, cloroplastos e mitocôndrias. Então isso no universo de membranas não é muito comum, né? Mas se fosse em outras, membrana plasmática, enfim, aí seria mais comum. Proteínas transmembranas em barril permitem mudanças conformacionais para abrir e fechar? Não. Como elas são rígidas, elas não permitem mudanças conformacionais. Então a melhor resposta ficou a letra A. Beleza? E é isso aí, galerinha. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula nós temos a segunda parte desse exercício. Não deixe de assistir. E se esse conteúdo está sendo importante, deixe o seu like, siga o canal, ative o sininho para notificações. Assim a gente vai poder continuar fazendo mais aulas aqui, vídeos para vocês. Então um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Valeu!